100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Governo estuda mudar forma de cobranças de imposto sobre combustíveis para baratear preço. Decisão de Toffoli adia a aplicação do juiz de garantias por 6 meses. Reunião convocada por Bolsonaro irá discutir futuro do secretário de comunicação no governo. DPVAT 2020 começa a receber pedidos de restituição de quem pagou a mais. Estados Unidos e China assinam fase 1 de acordo para aliviar guerra comercial. Dengue tipo 2 é a grande preocupação deste verão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Dólar operou em alta de mais 1,32% nesta quarta, vendida a R$ 4,18. Saca de açúcar cristal 50 quilos, em mais um dia de alta, negociada a R$ 73,44, mais 0,58%. E a arroba do boi gordo foi negociada a menos de R$ 180 há muito tempo atrás, né? Não tinha essa cotação no estado do Rio. Ontem fechou a R$ 179,50 à vista. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que apresentou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, uma proposta para alterar a forma da cobrança do ICMS dos combustíveis. O ICMS é um imposto estadual cobrado sobre venda de produtos. As tarifas variam de acordo com as mercadorias. Alterações no modelo dependem de aprovação no Congresso. Atualmente, o ICMS é cobrado no momento da venda do combustível no posto de gasolina. Para Bolsonaro, a cobrança deve ser feita no valor do combustível vendido na refinaria. Ele também destacou que, com a mudança, o consumidor sentirá na bomba as reduções feitas pela Petrobras no preço dos combustíveis. Isso ocorreria porque o valor sairia da refinaria bem menor. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira por 180 dias a aplicação do juiz de garantias, previsto no pacote anticrime aprovado no Congresso Nacional. Desde que a proposta foi sancionada, o tema gerou discussões entre juristas, advogados, procuradores, magistrados e outros especialistas. As questões sobre a nova figura a atuar no processo penal giram em torno da aplicação do Instituto. O processo penal no Brasil passará a contar com a participação do juiz de garantias, um juiz de direito que, segundo a legislação, estará encarregado do controle da legalidade da investigação criminal e da salvaguarda dos direitos individuais. Na prática, este juiz vai atuar na fase de investigação de crimes, quando forem necessárias decisões judiciais para procedimentos que vão ajudar a polícia e o Ministério Público a desenvolver as investigações. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião para esta quarta-feira para discutir o afastamento do secretário especial da Comunicação Social, Fábio Weingarten, de sua empresa a FW Comunicação e Marketing. Interlocutores do governo avaliam que a situação do secretário é considerada difícil. O ministro da CGU, Wagner Rosário, já teria alertado ao presidente que, se Fábio não fez declarações oficiais corretamente sobre o vínculo com a empresa, o único caminho é que ele peça para deixar o governo. Por ora, oficialmente, a saída dele do governo não é cogitada. A reunião ocorreu após um jornal de São Paulo revelar que a empresa da qual o secretário é sócio tem contratos em vigor com emissoras de televisão e agências de publicidade que recebem verbas do governo federal. O pedido de ressarcimento para quem pagou a mais no DPVAT 2020 começou nesta quarta-feira e deve ser feito pela internet em um site da seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório. A empresa diz que cerca de 2 milhões de pessoas têm direito de receber o estorno. Até às 18 horas e 30 minutos de ontem, mais de 150 mil solicitações de restituição foram feitas, afirmou a gestora. Seguro obrigatório começou a ser cobrado no início do ano com os mesmos valores de 2019. Isso porque, em dezembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, tinha barrado a proposta da gestora de diminuir os montantes em 2020. Ele voltou atrás e liberou a redução no último dia 9 de janeiro. Mix Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He assinaram nesta quarta-feira a fase 1 do acordo comercial. Os dois países travam uma batalha no comércio global há 18 meses.
O ponto central do acordo é uma promessa da China de comprar mais de 200 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos ao longo de 2 anos para reduzir o déficit comercial bilateral com os norte-americanos, que chegou a 420 bilhões de dólares em 2018. O documento de 86 páginas prevê que a China aumente a compra de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos Estados Unidos. Responsável pelas grandes epidemias de dengue no Brasil em 2007, 2008 e 2009, o soro tipo 2 do vírus que provoca a doença deve voltar a circular entre a população fluminense nesse verão, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Embora os sinais e sintomas de todos os 4 sorotipos sejam os mesmos, a previsão é motivo de preocupação. O soro tipo 2 do vírus da dengue é associado a casos mais graves da doença, e como ele não circula no estado do Rio de Janeiro desde 2008, grande parte da população nunca teve contato com o patógeno. Não desenvolveu anticorpos e por isso está mais exposta. Temos vírus circulando, um mosquito transmissor muito bem adaptado ao ambiente urbano e agora a suscetibilidade da população vem completar o tripé que sustenta as epidemias de arboviroses, dentre elas as de dengue. A organização da rede de atendimento à população é fundamental para diminuir o risco de complicações e, consequentemente, o número de óbitos. O plano de contingência conta com equipes de resposta rápida, com médicos e enfermeiros disponíveis 24 horas, fluxo de internação de casos graves, acesso a exames laboratoriais e a teste diagnóstico, dentre outras estratégias. A diretoria e o corpo técnico da SEDAI afirmaram durante a coletiva da manhã de ontem que a água captada e distribuída pela companhia à população fluminense não oferece riscos à saúde e garantiu que na próxima semana a água que chega às caixas d'água voltará ao normal. A percepção da melhora na torneira, porém, vai variar de acordo com o tamanho dos reservatórios. Segundo o gerente de controle de qualidade da água, a água que sai do Guandu tem condições de portabilidade. Os resultados mostram a presença de geosmina em concentração suficiente para mudar o gosto. Há informações que estão disponíveis no site. Não existe risco em função do gosto da água que estamos observando, garantiu. De acordo com ele, na próxima semana, a água proveniente do Guandu não terá mais a presença da geosmina. No entanto, os reservatórios residenciais de mais de 6 mil litros podem ficar por bastante tempo com a presença da geosmina, mesmo depois da solução do problema no reservatório de Guandu. Terminou ontem a obrigatoriedade dos supermercados sediados no estado do Rio de Janeiro de doarem 2 sacolas plásticas por consumidor. Em vigor desde junho do ano passado, a Lei 5.502 conseguiu em 6 meses, segundo os dados da Associação de Supermercados do estado do Rio de Janeiro, reduzir em 50% a distribuição de sacolas plásticas produzidas com 100% de petróleo. Em Campos, a medida ainda divide a opinião dos consumidores e com o fim da obrigatoriedade na distribuição das 2 sacolas. Há estabelecimentos que farão doação aos clientes. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro estima que antes da lei, cerca de 4 bilhões de sacolas plásticas eram distribuídas anualmente no Rio de Janeiro. Com base nisso, mais de 300 milhões de sacolas plásticas eram entregues por mês no estado. Com a aplicação da lei, esse número caiu para pouco menos de 200 milhões de sacolas mês. A associação estima que, com a lei em 6 meses, cerca de 1 bilhão de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas por supermercados em todo o estado. Mix Notícias. A expectativa da área econômica do governo é de que o Brasil faça formalmente parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em um prazo de até 2 anos após a autorização pelos países membros do grupo do pedido de adesão brasileiro. A avaliação foi feita nesta quarta-feira pelo secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaraniz, em entrevista a um portal. Segundo ele, o Brasil já vem buscando se alinhar às normas e legislações de adesão da OCDE há alguns anos. O presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil está bastante adiantado nos critérios para entrar na OCDE, inclusive na frente da Argentina. São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina, e as vantagens para o Brasil são muitas. Equivale ao país entrar na primeira divisão, disse o presidente. A prova de vida para os aposentados e pensionistas que recebem pelo Rio Previdência teve início essa semana. A expectativa é de que cerca de 250 mil beneficiários compareçam durante o ano de 2020 para realizar o procedimento em qualquer agência bancária credenciada. A prova de vida deve ser realizada no mês de aniversário do aposentado e pensionista, entre os dias úteis de 11 a 25 de cada mês, com um documento de identificação, CPF e comprovante de residência, no máximo de 3 meses anteriores. Mais informações podem ser
tributária acessadas pela portaria. O procedimento tem como objetivo promover melhorias na base de dados e da folha de pagamento do funcionalismo estadual. A prova de vida é obrigatória para todos os servidores inativos e pensionistas do Estado do Rio, vinculados ao Rio Previdência, cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria da Casa Civil e Governança. A assessoria da ANP divulgou nesta quarta-feira, ontem, dia 15, uma carta na qual o diretor-geral do órgão, Décio Oddoni, informou que deixará o mandato antes do fim. A carta, datada de 6 de janeiro, é endereçada ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No documento, Oddoni diz que deixará o mandato porque o processo de mudanças no setor encerrou-se e, diante das mudanças que deverão ser feitas na regulação, a partir de agora, uma nova diretoria deve comandar o órgão. O mandato do atual presidente da ANP acaba em dezembro e, na carta, Oddoni diz que ficará no cargo até o substituto ter o nome aprovado. Cabe ao Senado sabatinar o indicado para o cargo e votar a indicação. Foi reinaugurada ontem, dia 15, a base brasileira na Antártica. Batizada de Estação Antártica Comandante Ferraz, a estrutura fica localizada na ilha Rei Jorge, na Baía do Almirante, e foi viabilizada com investimentos de 100 milhões de dólares. A nova estrutura abrange 17 laboratórios que abrigarão projetos de pesquisa e experimentos de diferentes disciplinas. O início das pesquisas foi marcado pelo lançamento de um balão meteorológico. Os dados coletados vão ser aproveitados para análise da dinâmica atmosférica do local e as suas interações com a América do Sul. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou o papel da nova base para o desenvolvimento científico e para aspectos diversos, como a melhoria das atividades da previsão do tempo para o Brasil e América do Sul. Mix Notícias. 5 partidos decidiram nesta quarta-feira apresentar formalmente um pedido ao Conselho Nacional de Justiça para suspender o apoio de cartórios de notas à filiação de membros para o Aliança pelo Brasil, legenda que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar. O PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB querem ainda que o caso seja investigado por improbidade administrativa. Segundo o pedido, o Colégio Notarial do Brasil, entidade nacional dos cartórios, orientou o fornecimento a eleitores de fichas de filiação da Aliança. Além disso, os cartórios também teriam sido instruídos a receber e armazenar as fichas assinadas com firmas reconhecidas para serem entregues a um representante credenciado do partido. A relação promíscua com os cartórios de notas é escancarada pelo Partido Aliança, que em seu site dá a seguinte orientação aos eleitores: a maioria dos cartórios de notas estão coletando as fichas para depois entregar ao responsável autorizado da Aliança pelo Brasil no seu estado ou cidade. Os partidos também pediram ao CNJ uma inspeção no cartório de Pituba, na Bahia, que, segundo eles, faz abertamente campanha de filiação ao Aliança. O Ministério da Economia publicou portaria detalhando a MP 905 de 2019, que cria o chamado contrato verde e amarelo. A norma trata de aspectos como o prazo do contrato, o limite de pessoas que podem ser admitidas na modalidade e exigências para a transição desta forma para contratos por tempo indeterminado. A MP foi apresentada em novembro de 2019 e precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. A expectativa do governo é gerar cerca de 1,8 milhão de empregos de até um salário e meio mínimo até 2022 para jovens entre 18 e 29 anos que não têm experiência formal de trabalho. O prazo de tramitação no parlamento ainda está correndo e a análise será retomada após a volta do recesso legislativo. Criada para tirar dúvidas de empregadores, a portaria reitera aspectos disciplinados na medida provisória em vigor, como o tempo de 24 meses para o contrato, prazo de até 31 de dezembro de 2022 e obrigações como a condição de primeiro emprego do trabalhador. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, calcula que se o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, vier a ser criado, como previsto em 2 propostas de emenda à Constituição, em tramitação no Congresso Nacional, terá alíquota de 27%. Se aprovado, o novo imposto deve simplificar tributações sobre produtos e serviços. A alíquota de 27% colocaria o Brasil entre os países com as maiores alíquotas padrão do IVA, Imposto de Valor Adicionado, do mundo, ao lado da Hungria,
que tributa em 27%, e acima de países como Noruega, Dinamarca e Suécia com alíquotas de 25%, como descreve o estudo do Instituto. De acordo com o Instituto, uma maneira de reduzir o impacto da alíquota seria aumentar o imposto de renda de pessoas físicas dos contribuintes mais ricos. As PECs poderiam prever medidas de ampliação da base de incidência do imposto de renda, medidas que também podem ser sobre o patrimônio. Há aí o imposto de renda, medidas que também podem ser de grande potencial arrecadatório, indica Rodrigo Otávio Orair, um dos autores do estudo e técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. As pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utilizando aplicativos, também conhecidos como apps, em 2019. O índice é 35% maior do que em 2017. As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria AppN. A edição de 2020 foi divulgada ontem. O Brasil ficou na 3ª colocação no ranking dos países em termos de tempo gasto em apps, levemente acima da média, com 3 horas e 45 minutos. O país foi superado pela China, onde as pessoas mexem com esses programas durante quase 4 horas, e a Indonésia, onde o tempo diário chegou a 4 horas e 40 minutos. Em seguida, vem a Coreia do Sul, 3 horas e 40 minutos, e Índia com 3 horas e 30 minutos. Na comparação entre 2019 e 2017, a China obteve a maior ampliação, 60%, seguida pela Índia, o Canadá e a França, 25%, a Indonésia, 20%, e o Brasil, a Alemanha, Coreia do Sul, o Japão, Reino Unido, com 15%. No recorde por idade, a chamada geração Z, nascida entre 97 e 2012, passou 3 horas e 46 minutos por app por mês e teve 150 sessões por mês nos principais aplicativos. Mix Notícias. A Justiça do Rio de Janeiro inocentou o ex-prefeito Eduardo Paz do DEM em ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 2018. O MPRJ acusou Paz de cometer ato de improbidade ao cancelar empenhos não liquidados no fim de sua administração em 2016. De acordo com a ação, foram cancelados 568 milhões em empenhos, reserva no orçamento de serviços já prestados e que a Prefeitura devia pagar a fornecedores. Segundo o Ministério Público do Rio, essa dívida gerou um prejuízo para o município de 144,8 milhões em multas contratuais, juros e correção monetária. O órgão pediu o ressarcimento dos danos causados. A investigação teve origem numa auditoria feita pela gestão Marcelo Crivella, dos Republicanos, que analisou os atos praticados pelo ex-prefeito e seus secretários no último mês de governo. Nenhum apostador acertou os 6 números do concurso 2.224 da Mega Sena desta quarta-feira. Foram sorteadas as dezenas 16, 23, 32, 50, 52 e 58. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso de sábado deverá pagar 27 milhões de reais. A Quina teve 28 apostas vencedoras e cada uma vai receber um prêmio de R$ 78.328. A quadra saiu para 2.283 apostadoras, que receberão um prêmio de R$ 1.372. A aposta mínima na Mega Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto, probabilidade estatística, é de 1 em mais de 50 milhões. Mix. Uma equipe de 28 voluntários, entre professores e alunos vinculados ao Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, CESA, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, prepara para fevereiro o lançamento de uma plataforma de combate à violência contra a mulher que tem como base um sistema de geolocalização e a captação de sons, batizada de HERE. A ferramenta possibilitará de que uma ocorrência seja comunicada à pessoa que esteja próxima do local de onde a violência está sendo praticada e possam socorrer a vítima e contactar a polícia. O serviço será disponibilizado de forma gratuita. A plataforma funcionará por meio de um aplicativo instalado no celular que capta sons do ambiente em que a vítima está presente para identificar palavras ou ruídos que possam ter sido produzidos em um contexto de violência. O download será possível após a efetuação de um cadastro na plataforma web. As notificações sobre os casos de agressão serão emitidas por WhatsApp a pessoas também cadastradas que estiverem nas redondezas.
Desempregados que estão entrando com pedido de seguro-desemprego relatam atrasos na liberação do benefício por causa da liberação do saque imediato do FGTS. O motivo é que toda a movimentação que ocorre no FGTS interfere no recebimento do seguro-desemprego e, se o trabalhador retirar o FGTS por outro motivo, além da rescisão do contrato de trabalho, o seguro-desemprego é notificado e o beneficiário terá de entrar com um recurso administrativo para ter o benefício liberado. Isso acontece porque, no cadastro do Ministério da Economia, constará mais de uma informação sobre o FGTS dele. Tem direito ao seguro-desemprego trabalhadores demitidos sem justa causa, que também podem sacar o valor de FGTS depositado pelo último empregador, mais a multa de 40% sobre o total. A liberação da parcela ocorre sempre 30 dias após a requisição. No entanto, com a divergência no sistema, os trabalhadores estão relatando a extensão do prazo para cerca de 60 dias. Em nota, a Secretaria do Trabalho disse que o saque imediato do FGTS não altera regras e procedimentos em relação à retirada do seguro-desemprego. Mix Notícias. Os novos decretos que alteram as regras sobre o uso de armas de fogo e munições foram usados pela defesa de criminosos condenados e presos no Rio de Janeiro para beneficiá-los na justiça. Levantamento de um portal identificou 57 decisões da segunda instância do TJRJ assinadas entre 11 de maio e 20 de dezembro de 2019, nas quais decretos presidenciais foram citados como argumentos para justificar a revisão de condenações. Na maioria dos casos, as decisões conjuntas de desembargadores tornaram mais brandas as penas aplicadas por juízes de primeira instância a pessoas flagradas com armas de fogo sem autorização para tê-las, a posse ou carregá-las fora de casa, o porte. Ao analisar cada uma das decisões, a equipe de reportagem constatou que em 46 casos, ou 80% das ações, os réus que recorreram foram beneficiados com revisões das penas. Desses 46 casos, há 11 que envolvem pessoas que foram condenadas também por outros crimes. No Congresso, há uma articulação para derrotar o governo e derrubar um veto presidencial logo no início de fevereiro. No fim de dezembro, o presidente Bolsonaro vetou uma proposta que dá poder a deputados e senadores sobre a ordem em que serão executadas as emendas parlamentares pelo governo federal. O trecho do projeto de lei vetado estipulava que os deputados e senadores seriam responsáveis por determinar a prioridade de execução das emendas de sua respectiva autoria. Por conta disso, o relator do orçamento, Domingos Neto, do PSDB Ceará, controlaria sozinho 30 bilhões de reais, valor total destinado às emendas de relator no orçamento de 2020. Mix. O número de residentes brasileiros em Portugal aumentou 43% em 2019 e chegou ao recorde de 150.864. Os brasileiros emigrantes nesta nova onda de pedidos de residência em Portugal têm um perfil profissional extremamente qualificado. Deixam seus empregos no Brasil em busca de maior qualidade de vida, chegam em família e, por vezes, preferem receber no recomeço um salário menor em troca de segurança para a família. Uma das classes de profissionais que mais aumentou foi a dos médicos brasileiros. É um movimento planejado para tentar ocupar as vagas abertas pelos médicos portugueses que deixam o país em busca de melhores condições e salários. E não são apenas brasileiros nesta diáspora profissional. Portugal tem agora o maior número de médicos estrangeiros no Sistema Nacional de Saúde, com cerca de 2.000, metade do efetivo. O acordo comercial fechado ontem entre Washington e Pequim, que pôs fim a uma disputa que já durava 18 meses, prevê que a China compre mais 200 bilhões de dólares em produtos americanos em até 2 anos. Desse total, 32 bilhões são de produtos agrícolas, como carne, soja e outros grãos, itens tradicionais da pauta exportadora do Brasil ao país asiático, ou seja, o agronegócio pode ser afetado. Nas contas do economista-chefe para a América Latina da consultoria inglesa Oxford Economics, Marcos Casarini, há um risco para 10 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Esse é o volume que os chineses passaram a comprar do Brasil em retaliação às tarifas adotadas pelos Estados Unidos ao longo de 2019. Trata-se de cerca de 5% do valor exportado pelo Brasil no ano passado, 223 bilhões de dólares. É algo marginal, mas sinaliza o fim de uma boa vontade que os exportadores brasileiros vinham tendo até agora dos compradores chineses por causa da pressão americana, explicou Casarini. Você ouviu Mix Notícias. Mix.